Com o apoio de Brancopédia e Boa Ideia Sublimação, está no ar Caveira Cast, de torcedor para torcedor, onde Rio Branco estiver. Saudação capa preta, torcedor do Rio Branco, seja muito bem-vindo ao Caveira Cast, o podcast da Comando Alvinegro. Hoje, episódio de número 06, regravado, porque o primeiro episódio de número 06 eu tive problema no HD e acabei perdendo o episódio. Aliás, não só o episódio, como muito trabalho interno também, certo? Eu sou Pedro Alexandre e comigo aqui temos Aquiles Fidelis. Fala, rapaziada. Rael. Fala, Caveira. Romin. É nóis. Rapaz, ficou faltando gente aí, né, cara? O Lid não veio, a Ana Cara também não veio. Tá faltando muita gente para participar desse podcast. Inclusive, eu queria também você, torcedor do Rio Branco, aqui com a gente, cara. Se você tem alguma sugestão, se você tem alguma pergunta para fazer pra gente, se você tem um tema para que a gente possa entrar no podcast com esse tema, mande pra gente aqui no Instagram da Comando Alvinegro, que é o @ComandoAlvinegro_S, certo? Não, e convidar também quem quiser participar aqui, é o democrático, é aberto também pra torcida de modo geral. Quer ficar resenhar com a gente, sinta-se à vontade. Chama lá no Instagram, no WhatsApp. Concordou? Aos jogadores também. Concordou? Discordou? Tem alguma coisa pra falar? Estamos abertos, cara. Se você tiver alguma dúvida para entrar aqui no nosso Discord, conversar com a gente, nós passamos o link para você. Você entra aqui, gravamos todo domingo às 3 da tarde. Entra aqui, conversa com a gente, bate um papo. A nossa indignação é a mesma da de vocês. A nossa dúvida é a mesma da de vocês. A nossa vontade de quebrar a cara de jogador que anda sacudindo barriga em campo é a mesma da de vocês. Então vem falar com a gente, vem bater papo. E como foi falado na edição passada, queimou, aqui é um podcast de torcida. Aqui não tem ninguém da diretoria nem nada. As dúvidas que vocês têm são as mesmas que a nossa. A gente só vem para conversar, para dialogar e tentar entender o que está acontecendo. A gente não tem resposta para nada, a gente não tem nenhum contato com a diretoria para fazer mudança nenhuma. A gente está aqui somente para indagar as questões que estão acontecendo no clube. Basicamente isso. Já convidaram alguém da diretoria? A gente convidou a gente fez um podcast com o na verdade, com o Marcos, com o Marcos lá, a gente fez uma live com ele, eu lembro. No aniversário. Mas da diretoria. Mas se ouvindo também pode vir. Tá em aberto. Convidar o cara, falar bem assim, ô fulano, vem e tal. Domingo, 3 horas da tarde, a gente tá gravando. Difícil. Difícil de convidar e difícil de vir, né? Bem difícil. Difícil de convidar e difícil de vir. Bom mesmo se nós tivéssemos o que o Aquiles comentou aí, né? Se nós tivéssemos o poder de diretoria para mudar algumas coisas. Mas enquanto não tem, a gente vai falando. E que chegue até eles também. Não só pra torcida de forma geral. Tá, deixa eu só explicar que teve um problema, cara, no HD. Tivemos um problema no HD e... Qual que é o problema, cara? Caiu água no meu computador e molhou a entrada da fonte. Eu quase tive que trocar a fonte, só que eu consegui secar bem lá e a fonte está funcionando bem, mas o HD queimando todos os arquivos da Comando, queimando os arquivos do podcast passado. Então a gente vai ter que regravar, não é que meio que regravar, porque a vida segue. A gente vai tentar falar um pouco sobre os jogos passados, os jogos dessa semana e falar um pouco do próximo jogo. Aliás, o próximo jogo é contra quem? Vitória, não? Contra Vitória? Ou Estrela, né? Vitória ou Estrela, dos dois. Deixa eu ver. Pera aí que tá abrindo a página aqui. Próximo jogo? Vitória, eu acho que é lá. Vitória, Viril. Próximo jogo é Viril no Kleber Andrade. Ou seja, é clássico. Clássico. Clássico não se joga, se ganha. Dia 24, 3 da tarde. Sábado? Ué? Sábado? Vai ficar uma semana de folga? Sim. Última semana de folga até a final. Tenho medo. Semana de folga eu tenho medo. Pelo menos quando teve semana de folga a gente não perdia durante a semana. É uma semana pra poder botar os pingos nos is. Estamos precisando, né? A gente tá precisando pra botar a porra dos pingos nos is, porque a gente não sabe quem é quem dentro daquele Rio Branco. A gente não sabe quem é quem dentro daquele Rio Branco. Sai jogador, entra jogador, sai treinador, entra treinador, sai torcedor, entra torcedor. Não tô entendendo mais porra nenhuma desse clube nosso, entendeu?
Vamos lá. Contra o Vitória da Bahia foi derrota. Tem um tempão que já aconteceu, porque a gente perdeu um episódio e perdemos uma semana de trabalho. Contra o Vilavelhense foi empate. Derrota também. Outra derrota. Contra as Divas foi vitória. Venceu, mas não convenceu. E contra o Rio Branco Polenteiro, outra derrota. E aí? Com um a mais. 5 jogos e uma vitória, né? Os últimos jogos. Desde a volta do futebol aqui no estado. Começa aí, ô Rael. Regaça. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo Vitória da Bahia. Vitória da Bahia? Foram 2 erros em 5 minutos. 2 erros fúteis, infantis. Coisa que nem categoria de base faz. Péssimo. Aí eu vou. Tá. O lance do escanteio. O Diogo é meu amigo, o Diogo conversa comigo. Troquei ideia com ele recentemente no Instagram. Mas saiu errado na hora do escanteio. Saiu errado em outras partes do jogo também. O segundo gol, erro completo, erro do Gil Mineiro. Não se domina a bola daquele jeito, muito menos na frente da área. Diogo tentou fazer alguma coisa ainda, fez o que deu pra fazer, mas não tinha, tava vencido. Mas Diogo deu mole, é pra ter chutado aquela porra, né? É pra ter tocado pro Gil Mineiro, não. Cara, ele não fez errado, não. O gol de escanteio ele foi exatamente igual ao gol que tomou do Sampaio Corrêa. Só que o Sampaio Corrêa foi bola em jogo, né? Aquele que ainda tem a polêmica se saiu ou não saiu. O lance de escanteio foi a mesma coisa. Se eu olhar, vai ser a cópia daquele gol que a gente tomou do Sampaio Corrêa, a gente tomou contra o Vitória também. Mas a verdade, que verdade seja dita, né, mano? O Rio Branco parece que ele não jogou aquele jogo contra o Vitória da Bahia. O Branco parece que não jogou. O primeiro tempo jogou demais. Foi até estranho ver o Rio Branco jogar daquele jeito. Mas o segundo tempo, em 5 minutos, entregou o jogo. Eu acho melhor ter 5 minutos que o Rio Branco fugiu da sua proposta, que era levar pros pênaltis. Que o Rio Branco não tentou ganhar o jogo, tentou empatar. Teve esses 5 minutos aí de apagão, que as coisas não funcionaram e tomou 2 gols. Aí depois disso aí o time não tinha nem o que fazer mais, tentou não tomar mais. Então eu vejo, mas no primeiro tempo eles conseguiram segurar a bola, beleza, conseguiram manter o empate. E achamos que no segundo tempo poderia fazer alguma coisa, tentar um contra-ataque, alguma coisa assim. Mas 2 primeiras jogadas do segundo tempo, vai lá, tomou 2 gols besta. Aí desandou totalmente. Perdeu a noção, perdeu a rota da vitória, né, cara? Da vitória não, do empate, né? Quando você tomar um gol, antes dá pra você correr atrás. Agora tomou 2 gols em 5 minutos, aí, pô, a galera começou a pensar o quê? Eu acho, né? Vamos fechar aqui pra não tomar mais. Tanto que eles nem procuraram tanto ataque depois. Fazer 2 gols num time com categoria muito superior a gente, assim, pelo menos peso de camisa, já não seria tão fácil. Então acho que eles se preocuparam mais em não tomar mais gols do que em realmente fazer. Deixa eu só falar. Mas aí a parte do apagão, vamos lá, o Rio Branco jogou muito bem o primeiro tempo. Aquele gol que o rapaz não tocou pro Paulinho, ele gritando toca, o cara chutou, foi muito foi o lance atípico do jogo. O Rio Branco chegou pra empatar mesmo. Mas acabou o primeiro tempo, jogando bem. Por que não colocou o Castro e o Rony Clay logo no intervalo? Esperou tomar 2 pra tomar quase com 20 minutos botar os caras. Aí veio com a desculpa falando que os caras estavam machucados. Mas o Castro machucado por que foi? Você teria começado jogando, vai. Você tava machucado, por que foi escalado? Não tem essa não, rapaz. O Castro, pelo jogo de ontem, deu pra ver que ele é muito superior ao elenco do Rio Branco, velho. Ele tem um diferencial. Então acho que levaram ele como um coringa, alguma coisa assim, tanto que ele entrou. Arma secreta. Passaram foto com o médico do Bahia também, que disse que o fisioterapeuta lá deu uma ajuda pra ele, específico. Mas eu acho que levaram ele pra isso, pra ser um coringa, pra entrar lá, bater um pênalti, talvez, que ele já tem uma mentalidade um pouco mais forte. Não sei. Mas eu acho que ele estava machucado assim, então ele teria começado jogando. Vamos lá. Esse jogo do Rio Branco contra o Vitória da Bahia aconteceu no dia 7 de abril. Foram escalados Diogo, Gugu, Luan, Petróleo, Arthur, Gil Mineiro, Jean e Giovanni, que eu sempre brinquei, a dupla sertaneja, mas de dupla não tem porra nenhuma. Paulinho, Vandinho, Sanches, Gotti, Ayrton, Bidic, Arroio, Douglas, Rony Clay e o Rafael Castro, certo? Voltaram para Vila Velha poucos desses jogadores, continuam desaparecidos até hoje. Na moral, bicho, que tristeza, cara. Sério, falo pra vocês, como diria a Lídia, o tal torcedor do Rio Branco não tem 1 minuto de paz. 1 minuto! Não tem 1 minuto de paz. 3 dias depois, dia 10 de abril, foi Rio Branco contra Vilavelhense. Poderoso
E era pra ter ganhado de uns 5-1 do Rio Branco. Jogou muito mais. Aquele time Perdeu os competente gols do Blavelense. Respeito o Vila que tá batendo São Mateus já, hein? Poderoso São Mateus. O gigantesco São Mateus. Mas a gente falava isso do Vila também e tomamos, né? Tomamos, cara. Eu vi, Vamos dizer que a gente perdeu pro Vila Velense. Porque a gente perdeu mesmo. Exatamente. Mas foi uma derrota. Não, ficamos 2 pontos a menos ali, que poderia estar ajudando a gente hoje. Mas foi uma derrota, mas foi uma vitória, Rael. Que pelo que a gente jogou, foi uma puta vitória. Foi goleada pra gente. Então, da mesma forma que pra gente aqui tá falando assim, foi uma derrota ter empatado, eles também, se eles tivessem torcido, eles também estariam falando essa mesma coisa agora. Não, pelo que a gente jogou, a gente não ganhou, foi uma derrota grande. Porque eles mereciam ter ganhado. Não vou ser clubista aqui e falar que a gente jogou bem, que a gente merecia, que a gente tem mais camisa. A gente tem mais camisa, mas futebol a gente não teve. Exatamente por isso que o Blavelense foi um time frouxo, não ganhou o jogo porque não quis. Porque futebol teve. Teve muito mais futebol Então, que o Rio Branco. A gente fala que pra gente foi uma derrota, se for comparar, o nosso elenco é melhor, a gente tem mais tempo junto, qualidade muito melhor. Mas agora, se for falar daquele jogo em si, pra gente foi uma puta vitória, que a gente não jogou nada. E a gente saiu de lá com 1 ponto. Saímos no lucro ainda. Sim. Tá bom demais. Pra quem é pelo preço, né? Vamos lá, nesse jogo do dia 10 de abril, desculpa. Jogou Gotti, Gugu, Sírio, Petróleo, Arthur, Wesley, Gil Mineiro, Buá, Rony Clay, Paulinho, Rafael Castro. Nos suplentes estavam Diogo, Arroio, Douglas, Gian, Bidic, Vandinho, Marquinhos, Guilherme, Sanches e o desaparecido João Vitor Fantasma. Incógnita, quem é esse cara? Esse aí é a incógnita. Ele é a arma secreta do Rio Branco. O jogador secreto. É aquele que você tem que zerar o jogo pra chegar no final. Ele tá ali como chefe final ali. Do nada ele aparece. Mas tem outros secretos também. Vai falar depois, mas ontem entrou um tal de Marquinhos que eu também nem sei quem é. Marquinhos. Foi mesmo. É o Marquinhos SS. Tem nem ideia de quem seja. Não sei não, velho. Não sei quem é não, bicho. Fala aí, Rael. Se vocês não sabem, como é que eu vou saber? Né? Você que é o cara das Não, informações? você que é o Brancopédia, pô. Mas tá, não tem no registro isso não, gente. Caraca, bicho. É triste saber que o jogador, ele é... Eu acho que esse aí que é o fantasma. Esse que é o fantasma. Mas você já jogou, o João Vitor não jogou ainda. Esse aí pelo menos já tem a cara dele na televisão. Pelo menos apareceu. Pelo menos foi lá tirar realmente... foto no Sport TV, né? O Marquinhos jogou um jogo. Sim, o segundo jogo. O segundo jogo foi contra quem? Segundo estadual. O segundo jogo do estadual Poderoso foi contra... Pinheiros. Poderoso Pinheiros, me ganhou de 1-0. Sim, isso aí. Agora, o João Vitor, fora os amistosos e os jogos treino, não fez mais nada. Não sei que nem quem é. Não. O João Vitor ele jogou o mesmo jogo contra o Pinheiros. Só isso. Então tá, os dois é igual. Reserva, né? E o Marquinhos até os amistosos ele jogou. Não, os amistosos o Marquinhos jogou. Sim. Jogou os dois jogos treino e o amistoso, os dois jogos treino, né? Que são bem esse estrela. Entendi. Show, beleza. Depois disso aí, o Martinelli foi contratado. Tá vendo como é que é muito louco você fazer? Eu tô passando agora, eu vou passar a publicar os podcasts na segunda-feira. Porque você fazer podcast pro Rio Branco é igual o Big Brother Brasil. O bagulho muda 10 horas da noite do mesmo dia. Você grava o negócio 3 horas da tarde, 10 horas da noite já mudou tudo. Aí você, porra, e aí? Vou chamar os caras pra regravar? Não tem como. Segunda-feira todo mundo trabalha. Segunda-feira todo mundo trabalha, não tem como regravar. E vai ter que postar com informação errada. Ou entrou gente, saiu gente, não sei o que. Mas, antes desse próximo jogo que eu vou falar aí agora, o Wesley Martinelli foi contratado como técnico do Rio Branco, que se mantenha pelo menos por umas 2 semanas. E choram as rosas, né? Choram as rosas, porque não quero estar. E vamos lá, choram as rosas. Rio Branco e Divas. Foquinho. Muito Muito bom. momento de alegria nesse Vocês já podcast. aprenderam. Felicidade. Milagre. Nunca vi a gente tão feliz quanto nesse dia. Porra, Eu queria ficar feliz por mais dias, mas não deu. Porra, bicho. É sensacional. É igual o Rio, como eu falei, igual o Rio Branco é igual o Big Brother Brasil. Muda 10 horas da noite, já tá tudo diferente. Entendeu? E foi isso que aconteceu no dia 14. Dia 14 de abril foi Rio Branco contra as Divas. Quem jogou? Diogo, Gil Mineiro, Luan, Petróleo, Arthur, Wesley, Gian, Rony Clay, Paulinho, Vandinho, Rafael Castro,
Gotti, Sírio, Douglas, Bidic, Gugu, Buá, Marquinhos, Giovanni, Sanches e Ayrton. Daí teve a lei do ex 2 vezes, né? Pagou caro. Na minha opinião, o Rio Branco tinha que fazer só o primeiro tempo e falar assim, não, já chega, vamos decretar o resultado final. Só joga o primeiro tempo. Só joga. Foi assim com a vitória da Bahia, contra o Vila Velhense nem jogou, na verdade, né? Achei esse cara na Bahia ainda, colocou o Sub-15 pra jogar contra o Vila. Contra as Divas também, só jogou o primeiro tempo. E depois a gente vai falar contra os Polenta também, só jogou o primeiro tempo. Não entendo. O que tá acontecendo? Primeiro tempo você joga, pô, querendo jogar segundo tempo, você, sei lá, toma cachaça e fica com preguiça? Que porra é essa? Os caras deveriam assumir a responsabilidade, some mais uma vez. Não vi Rony Clay em campo ontem, assim como foi contra a Desportiva, ele entrou pouco, deu uma assistência, beleza, mas também não apareceu tanto. E é o que eu falei, pra mim não dá pra ter Paulinho e Rony Clay no mesmo time ali como titulares. Então tem que decidir um ou outro. Já volta, hein? Os dois são jogadores de criação, de armação. E se não tiver um banco ali, pra dizer assim, não, se eu tiver ruim, tal pessoa vai entrar no meu lugar, eles vão fazer aquilo ali, vão ficar andando, vão ficar de boa, quando a bola chegar no pé deles, faz alguma coisinha. Mas geralmente, o que tá acontecendo? Eles não tem quem colocar no lugar deles. Aí fica os dois lá em campo de bobeira. Então é isso que eu acho que tá errado. Paulinho e Rony Clay juntos não dá certo. O que foi, ô Ramin? Fica um olhando pra cara do outro. Rony Clay perdeu o gol na cara ontem. A única vez que ele apareceu, ele fez merda. Gol que eu faria com aqueles ferros na perna. Não tem como perder aquele gol. Se colocar ele pra tentar fazer Rony Clay, vamos lá. Repete, se perde esse gol aqui 20 vezes. Repete a jogada, vai. Tenta perder esse gol 20 vezes, ele não consegue. Mas daquela vez ali ele conseguiu. Ele vai fazer as 20 que ele tentar errar, ele vai conseguir. Ele vai fazer o gol sem querer. Não sei o que aconteceu, não sei se escorregou, não sei o que aconteceu. Mas não dá pra perder um gol daquele. E o time chato, mas ele tá falando das divas ainda, a gente já tá no jogo de ontem. Não, calma aí. Das divas, calma. A gente vai esperar o Raio voltar aí pra ele dar o comentário. Voltei. É porque tá fresco na memória de ontem. Tá certo. Perdemos uma semana de trabalho, tem que refazer tudo de novo, né? Acertar as pontas Vamos aqui. lá. Fala aí. Falando do derby. O segundo tempo do derby, não se consegue entender, quem tem o mínimo de consciência de futebol, o porquê que o time do Rio Branco recuou no segundo tempo ganhando de 2-0. Recuou tanto, que a gente não via nem o goleiro do outro time. Até que tomou aquele gol, como que tomou aquele gol também não dá pra entender, como que o cara fez pra fazer aquele gol. E depois foi o Rio Branco pra frente, nos últimos 5 minutos. O Cássio sofreu o pênalti, bateu o pênalti e aí choram as rosas. Mas ainda assim parece que o Rio Branco, segundo tempo, tá, sei lá, perdendo a noção do que tá fazendo. Parece que falta gás, falta fôlego. Desde a retomada do Capixabão, não viu um segundo tempo bom do Rio Branco. Não, tava acertando o negócio. Do futebol brasileiro, do futebol capixaba em geral, né? Desde a Copa do Brasil, nada. E pode tocar o Serra também nesse bagulho aí, porque foi. Mas aí já tem todo. Já é outra questão. Mas desde que voltou agora em março, abril, o Rio Branco não jogou um segundo tempo com o Vicente. Desde abril aí, o Rio Branco. Foi sempre esse joguinho meia boca, parece que já estava acomodado com o resultado e acabou sofrendo a pressão. Às vezes perdeu, tomou uma virada, outras vezes tomou um gol e mesmo assim não acordou. Eu sei que o time no segundo tempo precisa fazer alguma coisa. E tipo, beleza, tem uns caras que já são velhos, tem Wesley, tem Gil Mineiro, Rony Clay, Paulinho, já são uns caras mais de idade, mas tem a galera nova também que tem gás ainda, que tem sangue. Então, tá tomando sufoco, mas tem a molecada, põe esse menino pra correr. No segundo tempo o time morre, tira essa galera velha então, põe a galera mais nova então que tem gás, não fica mantendo os caras que tá só se arrastando em campo. Não, aí se for pra botar numa relação aí quem tá se arrastando em campo e quem tá jogando bola, a gente vai ficar a tarde toda aí gravando 15 horas de podcast só falando de jogador que tá se arrastando em campo, de jogador que não tá. A gente vê um primeiro tempo do Rio Branco pelo menos tentando, segundo tempo, sei lá, é alguma coisa que tá acontecendo que chega. Será que é o professor? Será que é o professor? Chega no intervalo e fala assim, galera, ó, agora, segundo tempo, não, vamos tirar o pé do... Não, professor não é não. Não é, né? Eu acho que... Como será que isso vem dos líderes? Não, né? Tipo, como os experiências acabam, eles não tem mais o gás pra isso. É um processo natural. Agora, cabe ao professor tirar, substituir. Não. Então, é o que eu falei, intercala. Paulinho é bom, Rony Clay é bom. Mas juntos os dois não dá.
Não, Aí você chega, tá lá, vendo que o chega no segundo tempo, os dois estão mortos, os dois se arrastando e vai colocar quem no lugar deles? Sem que os dois ali, que um é posição do outro, já estão em campo. Aí fica até o final do jogo os dois se arrastando. É isso que eu acho que tem que mudar. Coloca um num tempo, outro no outro. Isso. Aí beleza, pode ser que as coisas melhorem. Agora os dois juntos em campo, pra mim não dá certo. Rony Clay ontem foi até o final do jogo, a gente não viu falar do Rony Clay. Paulinho tava melhor do que ele, Paulinho saiu. Parece que foi por lesão, mas mesmo assim, o Rony Clay merecia ter saído. Nada contra a pessoa dele, é um excelente profissional, pessoa incrível. Mas ontem, mais uma vez, eu não gostei da atuação dele. Assim como nos grupos também, todo mundo questionando lá por que ele tava em campo ainda. Então O cara nem apareceu no jogo. A gente tá lá no outro jogo ainda. Não, vamos falar de ontem agora. Aqui tá empolgado. É que tá mais recente, então a raiva é maior em relação a ontem. No dia 17 foi Rio Branco contra Rio Branco Polenteiro. Rio Branco contra Rio Branco Polenteiro. E foram escalados Diogo, Gil Mineiro, Círio, Petróleo, Arthur, Esley, Gian, Rony Clay, Paulinho, Bidic e Rafael Castro. Nos suplentes, Gotti, Arroio, Douglas, Ayrton, Henrique, ou Eric, né? Eric, Boá, Marquinhos, Giovanni e Sanches. Separaram a dupla aí, Jean e Giovanni. Lá em Venda Nova foi o jogo. Quer falar, ou Aquiles? Quer meter o pau? Já começar já? Eu vou continuar batendo na tecla que os dois juntos não dá certo, velho. Já falei esses 3 últimos episódios quase e continuo. Pra mim não tem como colocar os dois. Chega no segundo tempo, fica os dois se arrastando. Põe um primeiro tempo, outro no segundo. Quem vai começar pra mim não interessa. Mas pelo menos deixa um descansando um tempo, depois o outro joga 45 minutos, dá pra dar um gás maior. Agora fica lá o primeiro tempo, só dando aquele piquezinho, dá aquela cansadinha e já não aguenta jogar o segundo tempo. Aí fica lá 2 caras que não conseguem correr, não conseguem puxar o grupo. Então eu acho que o time fica morto em relação a isso. Pra mim, tira um e coloca outra pessoa no lugar e depois troca um pelo outro. Mas da escalação do resto, não teve assim, a escalação não tava ruim, seria quase que o time ideal. Diogo, Gil Mineiro, Círio, Petróleo. Daria pra trocar o Círio pelo Sanches não, pelo Arroio, que até hoje a gente não sabe por que Arroio veio, porque é um moleque bom, quando ele entrou ele foi bem, e mesmo assim optaram em tá mantendo o Círio. Então eu acho que deveria ter dado uma chance pro Arroio, eu acho que poderia colocar ele pra jogar contra outros times, talvez não ontem, porque ontem também não era dia de experimentar jogador. Mas teve jogo contra o Vila, teve jogo contra o Serra, tiveram outros jogos que poderia ter colocado ele em campo para poder fazer uma avaliação dele de forma, de fato. Mas ontem tivesse então o Círio e Petróleo, que já estão acostumados, já tem essa experiência junto. Arthur não tá comprometendo muito na lateral, Wesley nem se fala, e Gian é um café com leite. Aí Rony e Paulinho, pra mim um dos dois, Bidic e Rafael Castro. Não tem como também colocar o Bidic no banco e depois o cara fazer 2 gols num clássico, né? Então é compreensível ele como tanto titular também, não? Tanto que ele de 17 foi o único que fez gol lá do lado de cá, né? Então, tipo, ele não é a pessoa preferida minha em relação a futebol. Eu sei que ele é um velocista e tal, e não sabe muito o que fazer com a bola. Mas como que se coloca um cara desse no banco depois de entrar no jogo, fazer 2 gols? Então é compreensível a escalação dele como titular. Tanto que ontem ainda ele conseguiu fazer um gol. Depois da puta jogada do Rafael Castro, que é o que eu falei, o cara é diferenciado, não tem como. Não tenho, só esses dois mesmo. Pra mim, um dos dois teria que ser banco. Do mais a escalação seria quase que a ideal. Aí foi, Também não tem o que fazer, né, mano? Aí... Porque, tipo, foi aquela vergonha, entendeu? Botaram a porra do... Bidic foi lá, fez o gol dele. Daí, como eu não assisti o jogo... Eu não assisti o jogo porque eu não consegui entrar no MyCujo e tava sem computador, né? Tava resolvendo o negócio do computador. Cara, quem assistiu que fale aí? Eu não assisti. O Rael tá aí, Rael? Eu tô. E aí, você assistiu o jogo contra o Polenteiro lá? Cara, digamos que teve 2 jogos, né? Um no primeiro tempo e um no segundo. Gramado horrível para os 2 times. Quem atacou, vamos dizer assim, tem um gol que tem uma arquibancada atrás, tem um gol que não tem arquibancada. Quem atacou pro gol que não tem arquibancada teve vantagem, porque o gramado do outro lado estava horrível, muito horrível. Tanto que no primeiro tempo o Rio Branco atacando pro campo pro gol que tem a arquibancada, que é onde tem um gramado pior, o Rio Branco mal jogou pelo lado direito do campo, que é a parte que tem que quase que não tem grama, tem lama. E foi dali que saíram os 2 gols do Rio do Polenteiro ontem, né?
em cima do lugar ruim. O lugar, talvez, que ele até mais treinam, né? Eles Informação treinam de lá. bastidores. Começar a falar... Informação de bastidores. Eles estão trocando o gramado nesse exato momento lá, aquela parte. Porra. Não, a informação que deram ontem é que ia trocar o gramado inteiro. Não, pelo que eu vi das fotos, é só aquele local. Então, tinha placa de grama. Se vocês procurarem as imagens, vão ver que tem placa de grama recém-colocada naquele local. Então é um local que o Rio Branco mal jogava, a bola não rolava, a bola quicava. Então prejudicou muito aquela parte do campo ali, e foi aonde que o Polenteiro achou os 2 gols, naquele espaço ali que o Rio Branco mal jogava. Porque a defesa, não tinha defesa naquele campo. Sim, foi feio. Mas convenhamos, eu respeito esse seu amigo, tudo, Rael. Mas os 2 gols pode colocar na conta do Diogo. Sim, eu falei ontem com um dos treinadores de goleiros. Diogo saiu errado na hora pulou errado na hora do escanteio e da falta. Do escanteio e da falta ele aceitou. Ele foi passivo, ele não foi na bola. Foi chuveirinho, velho. Foi chuveirinho aquela falta. O goleiro de pelada pegava. Então, quando ele tomou o gol, eu gritei. Tá lá no grupo lá, mandei um filho da puta. Que porra, goleiro que espera a bola vir, campo ruim? Não, cara. Campo ruim, bola quica. Foi o que aconteceu. Ele esperou a bola ir nele, a bola quicou e encobriu ele deitado. Rapaz, esse dia eu tava assistindo na ESPN, tava passando a reportagem sobre, era o jogo do Aquidauanense contra Águia Negra. O camarada foi preso em campo. O jogo o policial deu tiro. Porra, essa porra aí foi... Isso são os casos que acontecem na Série D. Aí eu te pergunto, Rio Branco vai se dar bem nessa porra dessa Série D? Não. Quando começa, aliás? Dia 26 ou 27 de maio é a pré-Série D. Tá. E com esse time aí, não precisa nem ir pra lá, não. Não precisa nem ir. Com esse time aí, não. Com essa postura, pelo menos. O time talvez melhore. Mas com essa postura, não precisa nem gastar dinheiro com passagem, não. Já fica em casa logo. Cara, o time que eu quero ver jogar, o time do Rio Branco que eu quero ver jogar, é o time que eu quero ver. É o time que jogou contra Sampaio Correia e contra as Divas. É esse o time que eu quero ver jogar. Aquele Primeiro time com a bola no Divas, chão. né? Entendeu? É aquele time com a bola no chão, o time jogando. E eu quero ver nos dois, no primeiro e no segundo tempo. Porque não adianta o time começar jogando bem, botando bola em campo, botando o jogador pra correr, entendeu? Botando o torcedor pra gritar dentro de casa. Porque por enquanto a gente só tá gritando dentro de casa, por enquanto. Mas botando o torcedor pra gritar, entendeu? Pra depois no segundo tempo, velho, tô cansado, hein, velho, pô. E aí, me ajuda Eu particularmente acho que com esse time, com essa postura que tem, a gente não passa da pré-série D. A Aquidauanense parece estar com um time chato lá, já classificou bem antecipado, acho 2 ou 3 rodadas de antecedência. O campeonato deles também é o campeonato. A galera fala, o campeonato de lá é caixa baixa. E o nosso é o quê? A gente tá na primeira divisão nacional, o nosso é a mesma coisa deles, tanto que a gente tá disputando vaga com eles no ranking da CBF. Então não vem querer menosprezar, o campeonato de lá é fraco. O nosso é uma bosta também. A gente acompanha isso aqui porque a gente é louco. E a gente sabe que a gente é. Porque a gente não tem argumento pra poder defender nosso futebol capixaba, não. A gente vai porque realmente a gente gosta, a gente é apaixonado por isso. Porque não vem falar, o nível técnico é bom, só é menosprezado pela mídia. Não é, o nível técnico daqui também é baixo. Da mesma forma que o de lá é. Então vai ser um jogo de mesmo nível. E se não colocar o coração na chuteira, não tem muita esperança, não. Isso tá na pré-série D ainda, que depois já é a fase de grupos. Que aí sim começa pra valer mesmo. Fala, Ramin. Difícil. Eu acho que não passa, não. Se o time não vestir a camisa não vestir a camisa do Rio Branco, não... meu irmãozinho, fica em casa, vai. Fica em casa. Não quer jogar bola? Não quer... Chega pro professor, cara, não tô bem, tal. Mas porra, bicho, fazer o que vocês estão fazendo com o torcedor, isso é uma falta de respeito. Isso é falta de vergonha na cara. Fazer o que vocês estão fazendo. Não querer jogar bola, não tá querendo jogar bola. Torcedor do Rio Branco não tem que aceitar isso, não. Fala. Será que a má vontade é porque não tem torcida e eles não estão ligando pra porra tá brincando, nenhuma? Né, porra? Tamo em pandemia, caralho. Pô, tá brincando. Tá véio. Todo mundo sem torcida. Da torcida da porra do Corinthians pra torcida do Vilavelhense, que é a menor. Entendeu? Tá todo mundo sem torcida. Não é só a gente. Então. Então, eu lembro de uma vez que a gente foi assistir um jogo do Rio Branco e um camarada era Rio Branco contra Tupi. E aí, tipo, teve um cara. Rominho, você tava com a gente nesse dia? Foi contra quem? Rio Branco contra Tupi. Teve um cara, esse cara tava com uma faixa do tamanho de uma toalha com o nome da torcida organizada dele e era só ele. Deve ser o Hélio. Não lembro, não.
Deve ser, sei lá quem era. Deve ser. Era isso, entendeu? É tipo, da menor torcida do Brasil ao maior número de torcedores pra um time só. Cara, tá todo mundo sem torcida. Agora, o Rio Branco jogar sem torcida e ficar nessa má vontade. Não, isso não é argumento, não. Não é. Eu nem cogito, não. Eu nem cogito, não, porque não é motivo. Mas é falta de vontade, velho. A galera parece que tá aceitando que tá vindo, já estão quase classificados mesmo. E foda-se, vão só brincar de jogar bola. Pô, o campeonato tá rolando, velho. É pegar ritmo pra poder ser campeão nesse troço. Tá difícil, nem tô colocando muita fé mais. Mas, poxa, vão representar a camisa. Vocês estão recebendo salário em dia, creio eu, que dinheiro pra receber salário em dia tem, vocês sabem que tem. Então vocês também não vão ficar trabalhando de graça aí pros outros. Então por que vocês não estão andando em campo? Vão jogar, vão vestir a camisa do time. Representa, pô, o maior time do Espírito Santo. Vamos ficar essa putaria aí agora até quando? Quando acordar vai ser tarde. Quando acordar já vai ter perdido o campeonato. Vai tá. Saiu da Série D, caiu pra Série B do Capixabão, aí vai começar a acordar. E não sei o que, porra. Assim, não é menosprezando o time dos caras. Não é menosprezando. Pra mim, eles têm o melhor elenco, têm o melhor time do campeonato, é o Polenta. Isso aí, pra mim, eles são totalmente favoritos ao título. É isso. E os caras já estão. Ontem completou 28 jogos, que os caras não perdem em casa. Então não tô falando que é fácil ganhar dos caras também. Poderia ter perdido, mas pelo menos jogasse o segundo tempo igual jogou o primeiro, representando o time lá, correndo atrás. Agora o segundo tempo o time morreu. Toma 2 gols bestas com um jogador a mais. Isso O que é jogador a mais foda. toma 2 gols de bola parada, ridícula. Porra, não tem como, velho. Respeita a camisa dos caras, respeita a tradição. Os caras realmente no campo deles, eles são bem fortes. Mas não dá também pra tomar 2 gols igual tomou ontem com o jogador a mais em campo. E perder gol igual foi perdido também, embaixo da trave. É isso aí que deixa o torcedor puto. Não é só o resultado, perdeu, mas jogando bem. Não é beleza, mas é compreensível. Agora, se começa fazendo bem, abre 1-0 e depois o time morre em campo, toma virada com o jogador a mais, isso aí que é vergonhoso. Se tivesse jogado bem, tivesse correndo atrás o tempo todo, pô, foi gol de bola trabalhada que a gente tomou, porra, é compreensível. Gol de jogada ensaiada. É uma coisa compreensível, quando o outro time apresenta um futebol bonito. Agora, deixar os outros times jogar igual o Rio Branco tá deixando os outros times jogarem, é isso aí que é vergonhoso pra gente como torcedor. E deveria ser vergonhoso pra quem é jogador também, que eles estão recebendo pra jogar. Então, a minha indignação é justamente essa. Por que não joga? Por que morre no segundo tempo? Não tá tendo treinamento, não? Pô, o técnico agora é preparador físico. Então não tem, pelo menos em campo, não tem a visão, jogador X tá só andando em campo, vou tirar ele e colocar um outro, colocar um moleque que tá novo, que tá descansado. Por que não troca? O cara continua se arrastando em campo até o final do jogo. É foda, velho. Mas comentando aqui, o Pedro falou que se o cara não tiver afim de jogar, vira o professor e fala. No meio do futebol, existe muita... Como é que eu vou explicar? Falta muita humildade. O cara reconhecer que tá errado, o cara dar espaço para outro. Tem muita pilantragem do cara falar que tá bem, mesmo estando machucado, só para não ficar de fora. E questão de torcida, jogador, vou dizer assim, coisa que eu já escutei de jogador aqui do estado, ele só gosta de jogar com torcida do Rio Branco se for contra, porque para ele é mais prazer ver a torcida do Rio Branco cobrando o Rio Branco do que apoiando o Rio Branco. Jogador que entra no Rio Branco, ainda mais que vem de fora do estado, ou que nunca jogou aqui, não conhece a torcida do Rio Branco. Então se está sem torcida, para ele está ótimo. Uhum. Porque não vai ter torcida em cima. Agora, quem conhece a torcida do Rio Branco, quem já jogou no Rio Branco, sabe o peso que a torcida é, quanto que a torcida pega pesado, o quanto que ela apoia, o quanto que ela pode atrapalhar também. Esses daí estão dando graças a Deus que não tem torcida também, mas que preferem jogar com a torcida. Porque no jogo de ontem, Rio Branco 1-0, e a torcida do Rio Branco atrás daquele gol ontem, o Diogo não tomava aquele gol não. Mas falta muita humildade em muitos jogadores dentro do Rio Branco. Infelizmente o Pedro perdeu o áudio do último podcast, mas eu tenho contato com várias pessoas ligadas ao clube, dentro do clube, pessoas que trabalham pro clube, e é muita coisa que chega pra mim, cara, que se eu falar o que rola lá dentro, eu acho que não vai ter nem podcast, não vai ter mais nem grupo de WhatsApp, todo mundo pegar nojo, vai sair. Vocês viram semana passada na gravação. Então, a questão é, o que falta no Rio Branco é uma liderança fora do campo, coisa que não tem. Dentro do Rio Branco não é que tem seus grupos, mas tem seus líderes. E tem uma pessoa lá dentro que está causando treta.
E isso está refletindo dentro do campo. Infelizmente, não temos um comando fora do campo para resolver isso. Cheguei a uma conclusão aqui agora. Fala. Diga. Nosso podcast tem que ser Nutella. Toda vez que a gente vem cobrando, que a gente pega pesado com os caras, acontece alguma merda com a gravação. Contra o Serra, depois Você da já gravação, deu percebeu? surto de Covid. Já percebeu? Agora que veio as bombas tudo estourando, o HD queima. Não, sabe o que eu vou fazer? Eles querem, Eu vou- eles eu querem vou- torcida Nutella. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer igual esses podcasts de YouTube aí, Podpah, Flow Podcast e tal, que os caras fazem tudo ao vivo. Vou começar a fazer ao vivo. Porque aí Acabou de gravar aqui, já manda pra nuvem. já faz já direto no YouTube. Quem assistiu, assiste ali na hora, entendeu? Quem quiser depois fica salvo, né? Porque, pô, a gente grava o negócio. Na hora de editar dá problema. Meu amiguinho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a postar segunda-feira pra completar o podcast. Próximo jogo vai ser no sábado, dia 24. Uma semana de folga, tá, Rio Branco? Vocês botar os pingos nos is, acertar Os quem pés é que vai, bota o pé no chão, como diz Rael, né, Rael? Bota o pé na forma. Vai ser clássico, né? Levantamento de copo. Já tô vendo mesmo. Levantamento de cerveja. Caraca, 2 pedradas, né, cara? No sábado vai ter mais um clássico, Rio Branco contra o Vitorinha. E depois na terça-feira, Real Noroeste. Depois Estrela, e aí morreu. Alguém aí tem a tabela do Capixabão? De saber quem é que tá líder, quem não tá? Ah, não, tem aqui, Eu tenho, tá aberto aqui. Tem no Google aqui. Tá, o Rio Branco está em Polenta 100%, 18 pontos. Vitória de segundo com 15. lugar. Real terceiro com 10, a gente com 10 também. Porém, a gente tem um saldo menor, a gente tem 0 de saldo e o Real tem 1. Aí depois em quinto vem Serra com 9, Estrela com 8, Divas com 7, São Mateus com 3, Vila com 2, mas Vila tá indo pra 5 agora, que tá ganhando São Mateus, mas a gente ainda tá com jogo a menos, então os dois com jogo a menos. Uhum. E Pinheiros liderando lá de baixo pra cima com 1 ponto. Liderança de baixo pra cima. Aí é foda. Rael, tem alguma coisa a comentar? Essa semana sem comentários, não tem muito o que comentar, não. Basta essa pouca vergonha que o Rio Branco tá passando aí. Felizmente nós, torcedores, temos muito o que comentar não. Aqui, eles têm alguma coisa pra falar? Nada, é só pra torcer mesmo, ver se o Rio Branco, que eu comecei a torcer lá em 2010, volta a ser aquele Rio Branco. Um time que a gente tem orgulho, porque tá difícil. Amin. Wesley, para de tomar cartão todo jogo. Tá foda. Todo jogo tomar cartão é foda, né, cara? Não, Se mas tomasse cara, o cartão hora e a fizesse conta vai um gol, vir. tá bom. Não, se tomasse cartão e fizesse, né, alguma coisa, pelo menos... Igual o Gil dá- Mineiro ano passado. O Gil Mineiro era assim, era uma assistência e um cartão, um gol contra e um gol. Sim, perdeu o pênalti. Mas aí deu assistência pra virada. Então é sempre assim, altos e baixos, no mesmo jogo. Mas tá foda, mano. Então é isso. E Você tá se passando jogar os 4 aí, beleza. se jogar assim contra o Vitória, vai perder. Se jogar assim contra o Então tá Vitória time sábado chato. que vem, quero só Edinho ver tá no que vai chato dar. pra caramba. Tá, mano. Até o miserável lá resolveu fazer gol agora. Rael? É. Rael e o outro lá, o... Edinho é o artilheiro do campeonato. Edinho tem 5 gols. É. Então é isso, muito obrigado a você que ouviu o nosso podcast. Pra você que tá no YouTube, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra você não perder os nossos próximos podcasts e também dá uma olhada na playlist de vídeos pra você ver os nossos podcasts passados. Pra você que tá no Spotify, siga o nosso podcast e acompanhe o nosso próximo podcast, que provavelmente vai ser na segunda que vem. Vou começar a postar toda segunda-feira agora. Passo a noite editando, mas pelo menos não tem erros de caso travasse, caso perder alguma coisa eu consigo recuperar no domingo à noite, ou enfim. Aquiles, obrigado. Valeu, é nóis. Valeu, Rael. Falou. Valeu, Ramin. Já é. Valeu, galera. Valeu. Vamos acordar time, filha Valeu. das putas. Falou.